Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos de volta para mais um estudo bíblico e o estudo de hoje é baseado na seguinte questão. Aqui no Brasil é muito comum que as cidades tenham padroeiros ou padroeiras. Por exemplo, agora no dia 12 de outubro se comemora o dia da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Também já vi pessoas que têm seus padroeiros pessoais. Como podemos analisar essa questão à luz da Bíblia? A Bíblia fala alguma coisa sobre ter padroeiros? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida, e você que me assiste agora também tem essa oportunidade. Coloque a sua dúvida, a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo e ela pode ser escolhida aí na próxima semana e virar vídeo aqui do nosso canal. Aproveite essa oportunidade, ok? Também participe dos nossos estudos bíblicos. Inscreva-se aqui embaixo desse vídeo, o botãozinho inscrever-se. Estou publicando aqui vídeos novos de segunda a sexta, sempre às 15 horas, e você, gratuitamente aqui no YouTube, vai crescer muito na palavra de Deus, ok? Se você não me conhece ainda, sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, autor também desse canal. Eu ajudo pessoas há mais de 10 anos a entender a Bíblia de uma forma mais simplificada, sem aquela linguagem teológica complicada. E nós vamos fazer isso hoje entendendo essa questão de padroeiros. Vamos à minha lousa de explicações aprender mais desse tema, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Isaías 42, versículo 8 diz o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Queridos, existe um feriado em nosso país, aqui no Brasil, onde comemora-se o dia da padroeira do nosso país. Eu nem preciso explicar muito a respeito disso, que você bem sabe como que funciona. No entanto, poucos sabem exatamente o que significa padroeiro, o que significa o país ter uma padroeira, e nem sabem muito bem se isso é algo bom ou se é algo ruim para nós, ou de repente se tanto faz ter ou não ter uma padroeira sobre o nosso país. Então vou explicar tudo isso, vou explicar os termos e nós vamos analisar dentro da Bíblia se isso está correto. Então fique comigo até o final para um aprendizado mais profundo. Comecemos então entendendo o que é um padroeiro, ok? Olha só. De acordo com o dicionário online chamado Priberan, que eu consultei aqui para o nosso estudo, a palavra padroeiro, ela tem o seguinte significado: é o que ou aquele que tem o padroado. Guarde bem essa palavra que eu vou explicar daqui a pouquinho. Patrono, protetor. Então, olha só, nessa primeira parte do significado, a gente já vê que o padroeiro ele significa um protetor. Por sua vez, essa palavrinha padroado significa o seguinte: o direito de patrono, ou seja, adquirido por quem funda, erige ou dota, o direito de conferir benefícios eclesiásticos. Então, juntando tudo isso, traduzindo aqui de uma forma mais fácil para a gente entender, o padroeiro é uma espécie de protetor, alguém que teria direito sobre algo. No caso, a padroeira do Brasil, ela teria direito sobre o Brasil e ela teria então poder de realizar o bem, de abençoar, de trazer coisas boas para o país. Essa é a ideia então da palavra padroeiro. No caso do Brasil, que tem uma padroeira, essa seria então a protetora do Brasil, aquela que traz então, ou que tem poder para trazer benefícios à nossa terra. Essa é a concepção aqui simplificada da palavra padroeiro. Agora, por que nós temos lugares que têm padroeiros? Qual que é o objetivo e de onde vem essa ideia de falar, olha, fulano de tal é o padroeiro de determinado lugar, fulano de tal é a padroeira de determinada pessoa? Olha só, o costume de colocar padroeiros sobre coisas e também sobre pessoas, ele vem, como todos sabem, aí da doutrina católica apostólica romana,
que crê o seguinte, que tanto os anjos quanto os santos, né, que são aquelas pessoas que já morreram, pessoas boas, que tiveram aí uma passagem de destaque, né, religiosamente falando aqui nessa terra, que esses anjos, essas pessoas, elas teriam o poder de velar, de interceder a Deus por nós que estamos aqui ainda vivos. Sendo assim, é comum estabelecer padroeiros para países, para cidades, até para igrejas, para pessoas e por aí vai. É muito comum, inclusive, pessoas também elegerem os seus padroeiros preferidos. Por exemplo, algumas pessoas dizem, olha, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu sou devoto de Santo Antônio, ele é o meu padroeiro particular. Então essas pessoas creem que esses padroeiros oferecerão algum tipo de intercessão e proteção especial para a vida delas. Essa é a prática que a gente vê no dia a dia. Bom, feitas essas primeiras considerações, vamos para a Bíblia agora? Será que existem padroeiros dentro da Bíblia Sagrada? O que a palavra de Deus vai nos indicar a respeito dessa atitude? Antes de te explicar isso, dá uma olhadinha nessa tela. Nós temos aqui toda a Bíblia apresentada para você. Agora responda para mim, você tem o conhecimento de todos esses grupos de livros bíblicos? Por exemplo, aqui na primeira parte, o Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os profetas menores, maiores e por aí vai. Você tem um conhecimento profundo? Se você ainda não tem, eu quero te chamar para o nosso projeto de estudo bíblico e missões, que se chama Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Você vai estudar comigo, com o meu acompanhamento particular, com videoaulas, onde você assiste de qualquer equipamento, e nós vamos começar aqui em Gênesis a estudar a Bíblia inteirinha, ok? Nós vamos estudar a palavra do Senhor inteira. Se você ficou interessado, aliás, eu quero avisar que esse curso é acessível. É um projeto missionário de estudo da Bíblia acessível. Primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo e também na descrição tem o link. Dá uma passadinha depois lá e considere participar com a gente desse projeto. Olha só. Uma análise bíblica nos indica que estabelecer padroeiros, e nós já sabemos o que é, sobre coisas ou sobre pessoas não é uma prática orientada por Deus, ok? E eu vou explicar por quê. É verdade que Deus envia, sim, seus anjos para a proteção especial do seu povo, como nos ensina, por exemplo, lá no Salmo 91:11, que é um texto muito bonito que diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. E aí, se você der uma olhada lá para trás na Bíblia, né, o anjo do Senhor protegendo o povo, e aí você vai para o Novo Testamento, tem o anjo lá de Deus libertando Pedro. Enfim, os anjos, eles têm sim um ministério especial de ajuda, de proteção, de serviço a Deus em prol do povo de Deus. Mas de forma alguma esses textos orientam a estabelecer, por exemplo, anjos como padroeiros. A Bíblia é clara quando ensina que existe apenas um mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? Você tem aqui o ser humano, ok? E você tem aqui Deus. Como que o ser humano chega até a presença de Deus? Através de um mediador, ok? E dentro da nova aliança, esse mediador quem é? Somente Jesus Cristo e mais ninguém. Observe o texto de 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só, preste bem atenção nesse texto, um só mediador entre Deus e os homens, quem? Jesus Cristo, homem. Sim, aquele que veio, que pisou nessa terra, que é também Deus, mas que foi também homem. É só ele. Ou seja, se existe apenas um mediador que tem a capacidade, né, de nos representar perante o Senhor, fica claro que interceder a anjos ou a pessoas já mortas, para que estas sejam nossas mediadoras ou intercessoras, ou até mesmo protetoras, vai contra aquilo que a Bíblia nos ensina. É uma usurpação da obra de Jesus. Então, essa doutrina de padroeiros usurpa, ela quer tomar uma obra que é
de Cristo. Mas vamos entender mais um pouquinho disso, entendendo a seguinte questão. Os padroeiros, eles podem fazer algo pelos vivos? Por aqueles que estão aqui? O que a Bíblia diz? Olha só. Pessoas que já morreram não podem realizar qualquer tipo de intercessão pelos vivos ou mesmo proteger pessoas, nem localidades e nem coisas, como se elas tivessem algum poder para isso. Quem já morreu não pode realizar esse tipo de obra. A Bíblia é clara quanto à questão dos mortos, Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, nós não temos aí uma continuidade de uma obra na vida daqueles que estão mortos. Veio o juízo e eles estão aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso os mortos não têm qualquer comunicação com os vivos e qualquer responsabilidade dada por Deus de cuidar dos vivos após as suas mortes. Ou seja, a pessoa que já morreu, ela não tem a responsabilidade e nem o ministério de fazer nada pelos vivos. Não existe qualquer menção na Bíblia de vivos intercedendo para que pessoas que já morreram os proteja ou intercedam por estes a Deus. Não temos na Bíblia Sagrada nenhuma pessoa que está viva aqui pedindo para um morto que seja mediador, né? Ou alguém que já morreu que seja mediador lá com o Senhor. O que nós temos na Bíblia? Observe bem a orientação de Jesus sobre para quem devemos interceder. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, observe aqui, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a quem? A quem que a Bíblia diz? A teu Pai. A Deus que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Observe aqui que Jesus é bastante claro. Isso nos indica que estabelecer padroeiros e alimentar as pessoas com esse falso ensino vai contra aquilo que nos ensina a Bíblia Sagrada e desvia as pessoas do que realmente devem fazer segundo a Bíblia. Mas tem algumas pessoas que vão dizer, e eu tenho certeza que os comentários desse vídeo vão ter algumas dessas observações que dizem o seguinte: olha, não existe adoração aos padroeiros. Os padroeiros, eles são apenas venerados. Eles são apenas homenageados. Será mesmo? Analise comigo. Apesar de ser muito pregado que os padroeiros não são adorados, mas sim venerados, né? O que seria ali uma espécie de homenagem, né? de honra a essas pessoas que foram boas pessoas aqui nessa terra, nós observamos claramente que isso não é a prática usual. Pessoas adoram sim os padroeiros que estabelecem, as pessoas intercedem a eles, e eu posso te dizer que você vai ouvir aí no dia de alguns padroeiros até queima de fogos em homenagem a eles, as pessoas acendem velas para eles, fazem penitências. Depois ligue o telejornal aí da sua cidade, pessoas indo de joelhos agradecer por bênçãos que o padroeiro deu a elas. Olha que absurdo! Fazem promessas e votos a eles. Cantam músicas de louvor aos padroeiros. Se ajoelham perante eles. Clamam a eles para que eles as abençoem. Atribuem milagres à ação de padroeiros. E eu poderia continuar aqui infinitamente. Tudo isso é totalmente contrário ao ensino bíblico e indica que existe sim a adoração. Quando João, o apóstolo João, ousou se prostrar perante um poderoso anjo com o objetivo de adorá-lo, João foi repreendido. João não sabia muito bem se estava ali diante da presença de Deus e logo foi adorando. E diz o texto de Apocalipse 19:10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso.
não se prostre perante mim. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a quem? A Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Portanto, estabelecer padroeiros sobre cidades, pessoas e coisas e cultuá-los da forma como nós temos visto é também uma quebra clara do primeiro e segundo mandamento, Êxodo 20, versículo 3 e 4, texto muito, mas muito conhecido. Veja, não estou aqui menosprezando a fé de ninguém, apenas fazendo uma análise bíblica. Também não estamos aqui menosprezando homens e mulheres que foram grandes servos de Deus, como por exemplo Maria, e que tem o seu nome utilizado erradamente com essa questão de padroeiros. Uma grande mulher de Deus que infelizmente tem sido aí usado o seu nome de uma forma equivocada biblicamente. Deus é bastante claro na Bíblia a respeito de não admitir em hipótese alguma que a sua glória seja dividida. O texto que nós lemos no começo, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Olha só, os padroeiros recebem uma glória que é de Deus. Se tem alguém que protege, esse é Deus. Padroeiro não protege ninguém. Diz o texto, nem a minha honra as imagens de escultura. Certamente você vai ver aí muitas imagens de padroeiros sendo erguidas, levantadas, homenageadas, adoradas, e a Bíblia diz, a minha honra não darei às imagens de escultura. Portanto, estabelecer padroeiros sobre qualquer coisa é tirar da glória de Deus e querer transferir a quem não tem essa glória. É usurpar, roubar o louvor e a glória devidas apenas ao Senhor Deus, daí ser uma quebra de vários mandamentos essa questão de padroeiros. Segurança e proteção vem de Deus e não de padroeiros. Sejam eles anjos, pessoas que já faleceram, as quais alguns atribuem aquilo que não vem delas e que elas não têm poder de lhes dar. Observe bem o que a Bíblia diz, o escritor bíblico aqui, ele esclarece muito bem a questão, Provérbios 3:26. O Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. O Senhor, não é padroeiro, não é apóstolo, não é nada disso, não é anjo, é o Senhor. Dessa forma, o estabelecimento de padroeiros não pode ser sustentado biblicamente. É uma tradição cultural, a gente pode entender isso, mas também dogmática, ou seja, doutrinária ali de algumas igrejas que não tem embasamento sólido na Bíblia. Se for utilizar a Bíblia para embasar, não tem embasamento. Antes, é prejudicial à fé saudável de todos quantos desejam servir a Deus da forma estabelecida por Ele nas Sagradas Escrituras, ok? Então, se quer buscar proteção ao país, se quer buscar mediação, é Jesus Cristo, não é padroeiro. E para a gente continuar nosso estudo da Bíblia, tem mais um vídeo para você. O diabo e Jesus são a estrela da manhã? Em Isaías 14:12. Saiba a verdade dessa menção sobre a estrela da manhã aqui nesse vídeo, onde eu explico detalhadamente para você. Espero você aqui. Fica com Jesus. Até a próxima.